Eu vou falar um pouco sobre a arquitetura do MyRIL, que é a versão acadêmica do hardware industrial Compact Wheel, e contar um pouco aí sobre o sistema de tempo real e o FPGA de forma bem breve. Muito bem. Na arquitetura do MyRIL, a gente pode encontrar diversos recursos. Antes de falar um pouquinho sobre ele, vou contar aqui uma história. O LabVIEW ele permite que a gente construa aplicações num PC, baseadas em computadores. Eu vou usar essas aplicações principalmente com hardwares DAC, do tipo PCI, USB ou Ethernet. Esses hardwares são hardwares em que eu configuro a taxa de aquisição e número de amostras e depois eu faço operações no computador. E durante muito tempo a National vendia hardwares desse tipo e você poderia construir aplicações utilizando o LabVIEW programando simplesmente no seu PC com Windows, por exemplo. Uma curiosidade é que as programações no computador elas vão permitir temporizações da ordem de milissegundos. Muito bem. Mais para frente, a National possibilitou que fosse programado códigos de LabVIEW, mas dessa vez descarregados em softwares de tempo real, ou como eles abreviam, Real Time, RT. A sigla completa seria RTOS, Real Time Operational System, Sistema Operacional de Tempo Real, que são equipamentos que têm um mini computador dentro deles, tem HD, tem memória RAM, mas ao invés de instalar um Windows, ou um Mac, ou um Linux, eles têm um sistema de tempo real, que vem a ser um sistema dedicado, voltado para aplicações que exigem determinismo, ou então comunicações industriais como protocolos CAN e Ethernet. É interessante observar que num sistema de tempo real a gente consegue trabalhar com temporizações da ordem de microsegundos. Então há um ganho muito relevante no sentido de temporizações que eu posso obter. E ainda assim eu consigo descarregar códigos também utilizando o LabVIEW. Muito bem, mais para frente a National lança nos seus produtos o FPGA. O FPGA é um chip que tem diversas portas lógicas, diversos flip-flops, diversas linhas eletrônicas programáveis. A sigla para FPGA é Field Programmable Gate Array. No FPGA eu já consigo temporizações da ordem de nanosegundos, um ganho bastante relevante em relação ao sistema de tempo real e em relação ao PC. Ele é voltado para controles rápidos, controles de eventos baseados em transições rápidas a partir de medidas analógicas ou digitais, e eu posso forçar e abusar do paralelismo, ou seja, programando um FPGA também utilizando o LabVIEW, eu consigo inclusive programar regiões físicas distintas dentro desse chip, algo que eu não vou conseguir em outras plataformas, como por exemplo o Arduino, Raspberry Pi ou qualquer outro microcontrolador. Bem interessante. Aqui uma tabelinha falando um pouco mais sobre os tipos de FPGA que existem. Essa tabela foi tirada do próprio site da National. Muito bem, no MyRIL existe um chip chamado Zinc da Xilinx, que ele já tem um processador ARM, que tem um sistema de tempo real, dessa vez baseado em Linux. A National durante muito tempo usou outros fabricantes de software de tempo real, de sistemas operacionais de tempo real, e recentemente ela adotou o Linux como padrão. E ele já faz interface com o FPGA. E é importante observar aqui na arquitetura do MyRIL, os conversores AD analógico digitais já estão todos ligados no FPGA. Então é uma boa alternativa para você fazer um protótipo inicial de controle rápido, por exemplo, ao invés de comprar um chip FPGA e construir toda a eletrônica em volta dele. E ele já tem a comunicação estabelecida com o sistema de tempo real, que por sua vez dá acesso às portas USB, onde eu posso ligar um hub e ligar diversas câmeras, por exemplo, e fazer processamento de imagem. Posso interagir com alguns botões e também com a comunicação sem fio. Muito bem, então a gente viu que eu posso programar um PC utilizando o LabVIEW, posso programar sistemas de tempo real utilizando o LabVIEW e posso programar também o FPGA utilizando o LabVIEW. Essas duas
tecnologias já estão dentro do chip Zynq que está dentro do MyRIO. O mais legal é saber que eu posso programar todo mundo com o LabVIEW. No caso do FPGA, outra alternativa seria programar uma placa com FPGA com a linguagem VHDL, que é bastante trabalhosa, além de eu ter que configurar os conversores analógicos digitais em volta do chip FPGA. Aqui no MyRIO isso já está tudo pronto. Muito bem, mas o nível de complexidade então ele é alto, até porque o MyRIO ele herda a tecnologia dos Compact RIOs, que são as versões industriais, que são aplicadas nas indústrias, mas funcionam de forma semelhante ao MyRIO, com a mesma arquitetura. Porém, exige um pouco de habilidade, pois eu preciso programar no PC, programar um código para o real-time e um código para o FPGA. Eu tenho que programar 3 códigos em LabVIEW ao invés de um. E eu ainda tenho que trabalhar com a comunicação entre eles. Eu posso usar uma fila DMA para trabalhar entre o FPGA e o sistema de tempo real e posso usar, por exemplo, TCP/IP para me comunicar entre o sistema de tempo real e o PC. Mas como essa é uma plataforma acadêmica, a National facilitou um pouco. Então, você consegue trabalhar com o MyRIO utilizando apenas a programação no sistema de tempo real. O painel frontal do LabVIEW já fica à mostra, mesmo você programando no sistema de tempo real. Então você consegue ver o que está acontecendo lá dentro, sem precisar fazer uma comunicação com o PC. E as funções que interagem com o FPGA já estão prontas, a National já preparou. Eu só preciso acessar essas programações que já foram feitas por eles. Um exemplo de aplicação seria no controle de sistemas que fazem teste em motores. Existe um sistema de teste que utiliza, por exemplo, dinamômetros de Foucault, que são sistemas que exercem uma força contrária em motores, justamente para aplicar e medir essas forças. Um sistema FPGA para controlar esse sistema é bastante indicado, porque eu vou ter que ter temporizações muito rápidas para fazer sincronismos com a rede elétrica e fazer subdivisões baseadas na forma de onda da rede elétrica. Essas subdivisões é que vão dar a intensidade com que o sistema vai frear o motor. E ao mesmo tempo eu preciso ter aquisições rápidas para coletar esses valores e fechar uma malha de controle. A malha de controle pode estar fechada no sistema de tempo real. E por final eu trago esses dados para o PC para dar os set points para o sistema e depois colher os dados e analisar esses dados. Então um sistema como o MyRIO ou ainda a versão industrial Compact RIO é bastante indicado para esse tipo de sistema. Isso aqui é um diagrama utilizado em controle, um diagrama com realimentação, e isso é visto bastante comum em disciplinas de controle. É um típico sistema de controle. Eu estou aqui com o LabVIEW aberto e ao invés de eu abrir o MyRIO Project, já tem até o atalho aqui, eu vou em File, Create Project. Vou escolher aqui do lado esquerdo MyRIO e ao invés de escolher a opção que só me dá acesso ao real-time, eu vou escolher MyRIO Custom FPGA Project. Vou dar um Next. Vou procurar aqui o MyRIO. No meu caso ele está conectado via Wi-Fi. Vou dar nome para esse projeto. E vou dar um Finish. Beleza, ele criou o projeto. E eu vou expandir a guia NI-MyRIO. E ele me dá acesso a expandir também o chassi. E depois FPGA. Repara que eu tenho aqui um código de LabVIEW, um arquivo .vi, dentro do FPGA. Também tem um código LabVIEW dentro do MyRIO. Então eu tenho aqui o FPGA, o sistema de tempo real, e eu posso ter ainda mais um código no PC. Então, se eu quisesse usufruir aí de todos os recursos desse sistema, eu faria um código para o PC, um para o sistema de tempo real e um para FPGA. Mais informações e um exemplo utilizando essas 3 etapas vão ficar para um próximo vídeo. Bom, eu expliquei um pouquinho sobre a arquitetura do MyRIO. Claro que para você utilizar toda a capacidade que o hardware tem, exige um pouquinho de treino, um pouquinho de habilidade, bastante uso.
Eu comecei programando só aplicações para PC, depois para real-time, e depois de muito tempo fiz programações para o FPGA. Mas é uma plataforma acadêmica que te dá esse acesso, então vale a pena você procurar e se interessar. É isso aí, valeu, brigadão.